Agora, ó, tecnologia, página 31, terceira linha. Como funciona a técnica Poka-Yoke? A Yoka. Poka-Yoke é uma palavra em japonês, né, que são esses mecanismos à prova de erro. Esses mecanismos à prova de erro. Por exemplo, o CPC é um tipo de mecanismo que a gente pode utilizar, um mecanismo à prova de erro. É um mecanismo que você usa diariamente para evitar os erros mais comuns, aquelas coisas que a gente gostaria de melhorar ou funcionar melhor. Então, para identificar onde que você vai inserir esses mecanismos, aí entra aquele estudo detalhado do erro, né, ou dos acertos, né, mas profundamente, né, para identificar onde que está a variável, onde que eu posso inserir algum mecanismo que me auxilie a não ter uma consequência mais grave daquele erro. Então, identificar a origem desse erro geralmente é a parte mais difícil. Porque no caso pessoal isso envolve às vezes costumes errados ou não úteis, né? Isso envolve questões emocionais, isso envolve questões de comodismos, e identificar esse erro, às vezes é necessário você mexer ou levantar a brasa de alguma situação. Guilherme, O mecanismo do DC8, por exemplo, de spoilers, é um tipo de mecanismo Poka-Yoke. O mecanismo de janela de luz da prensa é um tipo de mecanismo Poka-Yoke. A porta do elevador, né, tem todos esses sistemas. O Poka-Yoke também ele trabalha com um tipo de avaliação paralela que é a avaliação em série. Né? Então, um dos objetivos do Poka-Yoke é evitar que aquele erro progrida ou se mantenha no tempo. Então, dentro de um processo de produção, a pessoa, a partir do momento que eu vou lá, coloco uma peça, a Milena coloca outra peça, a Lógica coloca outra peça. Se eu faço alguma coisa errada, a Milena, que é a próxima etapa, ela me alerta dessa situação. E aí, a gente não permite que isso progrida. Né? E aí, eu fazendo uma associação já com a questionologia, que é andar com trem descarrilhado, é mais uma analogia de você permanecer com uma situação não desconfortável, mas desorganizada. Né? Às vezes a pessoa permanece naquela situação de irritabilidade. Né? A partir do momento que você vê que você está irritado, é o momento de você parar, e aí tem que ter tempo para parar, pensar, meditar e identificar qual é a origem daquela irritação, qual é a origem daquele incômodo. Se é seu, se é externo, se é algum evento passado, se é algum evento futuro. Né? Às vezes é um curso que você vai dar, que você já está tendo alguma repercussão. Às vezes é alguma coisa externa, às vezes é uma coisa interna. Então, saber identificar isso evita que você mantenha isso, porque daí que você começa a ter as falhas múltiplas, né? Começa a ter eventos acumulativos, e aí isso pode ter uma consequência mais grave quando, se analisado e separado, se o erro é isolado, a consequência não é grave. Mas quando você bota irritabilidade, um acidente de trânsito, né, causas ou erros acumulados, isso pode ter uma consequência mais grave. Guilherme. Oye, no entra esto, ¿qué onda? No seas tonto, Hugo. No se mete así. Hay una manera de meterlo. Tienes que girarlo. Ah, ¿sí? Sí, así. No. Dos, tres. Ey, ¿no sale la llave? No, Hugo, es que tiene que estar en parking para que pueda sacar la llave. Oh, sí. La finalidad del Poka-Yoke es la eliminar los defectos en un producto, ya sea previniendo o corrigiendo los errores que se presenten lo antes posible.
Sí, güey, no entra, güey. No, pues así no va a entrar. Tiene una forma de entrar nada más. Sí. Ah, ok. Ya ves, así era. Órale. El trabajo lo tengo aquí en la USB. ¿Por qué no entra? Es que tienes que voltearlo, tiene una forma de entrar. Ah, gracias. Güey, no lo encuentro. ¿No lo paraste en otra parte? Sí, se me hace que aquí lo traigo en un disquete, déjame ver. Ah, aquí está. Ah, qué bien. Güey, no entra, güey. Ah, sí serás tonto. Tiene que entrar así, entonces. Así, wow. Sí, aquí está, güey. Lo voy a guardar aquí en el escritorio para que aquí se quede. Oye, tengo un chorro de sed. ¿Vamos a tomar algo? Vamos a tomar algo. Ay, espero que esté helada. Y no, fíjate cómo está. ¿Quién está desconectando? ¿Quién más? En serio. Qué bueno queda, güey. Tiene su lado. Ah, sí, cierto. Es al revés. Listo. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de cómo se utiliza el Poka-Yoke en el carro. Para abrir el depósito de la gasolina se tiene que empujar. Y para abrir la cajuela se tiene que jalar. Hi, I'm Brian Eckert, and I'm going to demonstrate our PowerMotion Pick2 light system. I'm going to turn the unit to run. System will come up in the last program which was stored. We get a flashing green light which tells you that you're at the start sequence. And the first bin to be picked is lit with a green light. So as I reach in the first bin and grab my part, I get the state changes to the next bin. This sequence will continue. There's a first sequence. We get a flashing light, tells me I've completed the first sequence, so I've built my product down on the table that I'm working from. And we start again. There's the second time, third time, fourth time, fifth time. So we've cycled through 5 times. I'm going to change this status to train mode and demonstrate how it operates and how it's trained. And by the way, while we're here, if you immediately bring it back and you've not gone through a full train, it will start the same sequence back over again. There's your light. So I'm going to bring it to train mode. And now I'm ready to teach a sequence. So we'll teach 1, 3, 5, 7. And then we'll say 1, 2, 3, 4, 5, 6. I think I got that the last time. We'll know in a second. And 7. At this point, we've trained it. Now we push the button, hold it down, the train reset until this light turns, or actually it's till the horn sounds. At that point, we've been trained. We bring it to the run mode. The sequence is ready to start. Flashing green light again says we're at the start of the sequence. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. We've gone through the sequence. There were 4 at that station, as I thought. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So we've cycled through that at that point in time. Again, to train,
New sequence, bring it to the train mode. Put your hand in front, you'll see the status change, 2, 3. If I immediately turned it back to run mode because I didn't hold the train button down, we're ready to start the same long sequence that we had before because we did not do that train. Bring it back to train mode. Notice these are all red. So 1, 2, 3. Just a quick 3-pick sequence. Hold the button down. That's the acknowledgement that it has been trained. Transition it to run mode. And we're ready to go. 1, 2, 3. Notice again, if I go to any